obrigada, muito obrigada, Sr. Professor, por esta excelente apresentação e por nos recordar todos os ingredientes que não devem ser utilizados e, portanto, de facto, esquecemos frequentemente que as apresentações são essencialmente um processo de comunicação e portanto, implica percebermos bem a mensagem que queremos transmitir e implica também este falar de pessoa a pessoa mais do que despejar um conjunto de slides, não é? Que parece que no final ficamos aliviados por já estarmos livres dos 75 slides que preparamos para 12 minutos e que de facto constituem o oposto daquilo que nós queremos atingir. Este público é maioritariamente constituído por pessoas que vão passar por esse processo, o processo de apresentação de um projeto de tese e daqui a uns anos de uma tese, e portanto esperamos que não sucumbam à tentação de contar toda a história ou todas as histórias que esta história levou a resolver. Eu passava a palavra ao público que não nos está a ver e pergunto se alguém gostava de colocar alguma questão. Sinta-se à vontade. A ideia aqui era conversarmos um pouco, portanto isto é mais uma conversa, o próprio tom com que o professor Fernando Boavida fez a apresentação indicou isso mesmo, estamos a conversar, estamos a comunicar e portanto... Maria Manuel, há perguntas no bate-papo. Ok. Ora, eu também, professora. Muito bem. Sim, podem colocar de viva voz, a Rochelle colocou. A Rochelle pergunta se temos que colocar um slide com as referências. Isto. Boa tarde. Ok. É assim, mas é assim, se está a fazer uma apresentação de um trabalho, uma apresentação oral, eu acho que não deve fazer isso, porque é assim, eu pelo menos não faria, a não ser que fosse uma apresentação que fica ali quase que uma pessoa imprime depois aquilo e distribui, mas mesmo assim eu acho que não. Porquê? Porque mais uma vez esse slide não transmite a mensagem e portanto pôr referências são absolutamente indispensáveis num documento. Portanto, se estamos a falar de pôr referências é porque há um documento de suporte e portanto essas referências estão no documento de suporte, sejam a tese, sejam o relatório, sejam um entregável, eu não gosto da palavra, que é, portanto, em português, de um projeto, prefiro, neste é um dos poucos casos em que eu prefiro usar a palavra em inglês, um deliverable, portanto, um documento, um relatório que tem que se entregar de um projeto, ou uma tese, ou seja o que for, uma tese é absolutamente essencial num artigo científico. Estamos a fazer a apresentação de um artigo científico, assim, é impensável não haver referências. Quando nós estamos a fazer a apresentação, nós estamos a concentrar nas nossas ideias, não estamos a concentrar-nos em apresentar as ideias dos outros. Se calhar em algum slide em que vamos dizer, bom, há esta abordagem, esta é a abordagem seguida por o autor tal. Então se calhar aí até podemos pôr identificar o autor, identificar mas se calhar melhor dizer isso oralmente do que estar a pôr as referências no fim. Porque ninguém vai, no fim da apresentação, estar a ler ali as referências, usou, nem que sejam só 5 ou 6 referências, mas certamente serão muitas, não é? Ninguém vai estar ali a ler o slide, a ler as referências, e portanto eu acho que não faz grande sentido. Ninguém se pode queixar pelo facto das referências não estarem na apresentação, visto que elas estão no documento de suporte. E aí sim tem que estar, uma pessoa não pode estar, digamos, a usar ideias de outros sem refazer. Eu fiz uma referência oral quando falei naquela forma da apresentação, fiz uma referência à pessoa que propôs essa forma.
ficou oral, paciência, não é? Porque, mas pelo menos ficou. Havia mais questões, eu não estou a ler o... Mas posso tentar ler o... Estás sem som, Maria Manuel. Também acontece. Ana Maranhão pergunta se as ilustrações se acrescentam ou distraem. É uma excelente questão. Depende um pouco, é assim. Eu também já agora queria fazer uma ressalva. Os meus slides estavam mesmo muito espartanos, isto é, eu propositadamente para transmitir um bocado aquela ideia de, ok, tirei o fundo completamente, ficaram muito pobres, não é? Mas se calhar às vezes são melhores do que ter um slide todo psicadélico, digamos assim, cheio de elementos gráficos, não é? Que também que distraem mais, mas é evidente que um design equilibrado para uns slides não fazem mal a ninguém, portanto não faz mal a ninguém, portanto ter algum fundo que seja uma coisa suave ou uma cor que não choque ou alguma coisa assim, não há problema, mas se calhar para isso os designers são melhores do que nós. Agora, em termos de ilustrações, depende um bocado da mensagem que quer transmitir. Se a ilustração ajuda a transmitir a mensagem daquele slide, pode e deve incluí-la e salientar alguns aspectos. Portanto, não vamos ter aqui esta atitude fundamentalista de que não pode haver ilustração nenhuma, tem que ser tudo não sei quanto, ou não pode haver efeitos gráficos nenhum. É assim, pode, desde que isso, e na medida em que isso não prejudica a nossa mensagem. A mensagem que nós queremos transmitir. E isso é que é mais importante. Porque se nós inundarmos a nossa apresentação com coisas gráficas, com ilustrações disto e daquilo, às tantas a pessoa que está a assistir perde-se e não sabe afinal, qual é a mensagem principal que se quer transmitir com isto. Qual é o objetivo principal que se quer transmitir com isto. Se precisarmos dessa complexidade, apresentação é um relatório em que uma pessoa, eu estou a pensar, por exemplo, dentro de uma empresa ou coisa assim, em que a direção quer determinada informação sobre as vendas ou sobre os projetos, ou não sei o que. Aí tem que ser coisas muito detalhadas. Então, se calhar não é melhor uma apresentação, é melhor um relatório mesmo, e se calhar até há um relatório para isso. E, portanto, é assim, ilustrações sim, desde que não prejudiquem a mensagem. Se elas concorrerem para a mensagem, acho que são bem-vindas. Todos os elementos concorrerem para a mensagem são bem-vindos, exceto texto, porque assim, o texto deve ser o apresentador que o diz. E, portanto, e não deve estar no slide. Os slides devem ter o mínimo de texto possível. E se puderem não ter título, melhor. Eu sei que há situações, os meus, por exemplo, não tinham título. Há situações em que faz algum sentido ter título nos slides. Portanto, também tudo o que eu disse tem que ser tomado com alguma relatividade. E a mensagem principal é que esta, é de que tem que haver objetivos simples, claros e haver uma mensagem. E os slides não podem afogar essa mensagem. Não é? Mas é natural que eu tenho muitos slides meus que têm títulos, têm imagens, têm não sei quanto, porque aqui também há uma exceção, que é assim, às vezes há apresentações que são um pouco misto entre uma apresentação e um relatório ou uma apresentação e um documento. E um exemplo desses é, por exemplo, os slides que uma pessoa usa numa aula, em aulas. E eu tenho muitos slides que uso em aulas constantemente. E, assim, muitas vezes acabam por ser um elemento bom portanto, para apontar caminhos de estudo aos alunos. E, portanto, se eu puser para os alunos um conjunto de slides de uma aula em que só tenho ali uma palavrita aqui, outra ali, não tenho figuras nenhumas,
eles não querem os slides para nada. E se calhar até era o melhor era não haver slides para nada, porque antigamente a pessoa dava às aulas e não havia, não havia slides. Quem estava, estava, e quem não estava, não estava, e pronto. Mas eu confesso que faço às vezes coisas que são intermédias, é assim, entre uma apresentação e um texto de apoio, ou algo que sirva, não é um texto, mas algo que sirva de apoio ao estudo. Isto para certas aulas, não é? Acabo por fazer isso. São apresentações especiais. Quando uma pessoa quer transmitir uma ideia, quando quer, portanto, não deve fazer isso. Não é? Mas há aulas em que uma pessoa tem que fazer, e portanto há certos pecados que são justificados. Pergunta também a Ana Maranhão se deve pôr o foco de atenção no palestrante ou na apresentação. Pois, é assim, essa também é uma excelente questão. Depende um bocado. Quando o palestrante tem algum valor do género de imagem e comercial, assim, por exemplo, eu lembro que nós falámos na apresentação do Steve Jobs. Só o facto do Steve Jobs ir apresentar, ou por exemplo, uma apresentação de um político, de uma pessoa muito notória e muito conhecida. Só o facto dessa pessoa estar lá, se calhar aí o foco é a pessoa e não é a apresentação. E portanto nós temos que combinar um bocado uma coisa com a outra. Agora, no caso normal, a apresentação deve ser o centro e não o apresentador. Claro que é indissociável, é assim, se o apresentador fizer um mau trabalho, a apresentação até pode estar muito bem preparada e muito bem elaborada, mas acaba por falhar, não é? Portanto, e ao contrário, é assim, se o apresentador até for uma pessoa que tem o dom e tem algum carisma e tem o dom de falar, mas depois a apresentação está um bocado fraquinha e está má e não acaba por também não portanto, haver aqui no fundo a eficácia da transmissão da mensagem acaba por ser prejudicada. Eu acho que se deve explorar o melhor dos dois mundos, explorar um pouco aquilo que o apresentador tem bom e aquilo que a apresentação tem bom, e as pessoas conhecem as suas limitações. Há pessoas que são muito carismáticas e que comunicam com muita facilidade. Há outras que não. E, portanto, cada um conhece as suas limitações e sabe que tem que compensar isso de alguma forma. Eu tinha também aqui mais uma questão a perguntar sobre se a apresentação pressupõe uma cábula, sim ou não? É assim, muitas apresentações têm cábulas. O que é que acontece? Quando uma pessoa está a fazer uma apresentação, por exemplo, numa sala, o que é que acontece? Liga o computador a um projetor e o próprio computador tem um slide e depois que está a ser apresentado e pode ter notas ou pode ter o slide seguinte, e isso é uma boa cábula. E quando a pessoa está a olhar para o computador e sabe o que é que deve dizer a seguir, ou como é que as coisas se encadeiam, quais são algumas notas, e portanto, desse ponto de vista, não há problema nenhum em ter cábulas. Se uma pessoa está a fazer uma apresentação e a ler as notas que tem num papel, muitas vezes, eu já vi algumas apresentações dessas, por acaso tenho que confessar que não, é assim, é um bocado, mas se a pessoa não tem confiança em si própria, se é um mau comunicador, muitas vezes o que acontece é que as pessoas levam ali uma série de folhas e os slides estão a passar e eles vão lendo as folhas, pegam nas folhas e vão lendo, não estão a falar para a audiência, nem estão a olhar para o ecrã, portanto, nem estão a fazer nada, estão a ler, simplesmente. Eu acho que isso perde muito, assim, mas há pessoas que não conseguem fazer de outra maneira, e portanto são pessoas que têm alguma, pronto, mais uma vez, estão conscientes das suas limitações e acham que o menor dos males é estar a ler, ao menos transmitir alguma coisa. O que acontece é que a audiência simplesmente
das duas uma, ou ouve, concentra-se só naquilo que a pessoa está a ler, e mais nada, e na forma como ela está a fazer isso, ou então olha para os slides e às tantas esquece já não consegue ouvir, portanto está a tentar ver nos slides qual é a mensagem e acaba por não conseguir seguir o texto que está a ser lido. Portanto, é assim, as cábulas devem-se evitar. Às vezes uma pessoa não consegue evitar. Eu também às vezes não consigo evitar uma cábulazita ou outra de vez em quando. Né? Mas a forma de evitar isso é ensaiar. Muitas vezes. Ensaiar, ensaiar, ensaiar. Preparar muito bem e, portanto, na preparação temos o ensaio. Mas a preparação tem que ser muito bem feita, da apresentação, as ideias têm que ser logicamente seguir-se umas às outras, e depois temos que ensaiar, muitas vezes. Isso é o ideal. Quando não se consegue, a pessoa tem que admitir as suas limitações e, portanto, se calhar é preferível, não vai fazer uma apresentação espetacular, as pessoas, se calhar, algumas delas não vão gostar nada, mas é a vida, não é? E, portanto, o ideal nem sempre se consegue, não é? Uhum. O engenheiro Mário Bernardes tinha pedido a palavra, ele pôs a mãozinha no ar e tudo. Faça favor. De facto, mas acho que, antes de mais, queria felicitar a pessoa ouvida pela originalidade da apresentação e que de facto, acho que acabou por transmitir uma série de ideias que acho que nem sempre são fáceis de passar de uma forma ágil e agradável de ouvir. Eu, no fim de contas, não tinha uma, tinha duas questões, mas o que, entretanto, já foram respondidas. Não é? Uma delas teria a ver com a influência do design da apresentação no sucesso ou insucesso da passagem da mensagem. Não é? E a outra era também que o professor Luís, entretanto, já abordou, tinha a ver com aspectos que podem distinguir uma apresentação convencional, como as que foram referidas, do conjunto de slides que se destina a uma apresentação em sala de aula. Pois, exatamente. Mas eu já agora digo mais qualquer coisa. É assim, de facto, o design pode ser um elemento importante em tornar a apresentação mais agradável. Eu, por exemplo, optei por este design minimalista e um bocado austero, porque as minhas competências em design são muito más e, portanto, eu não podia estar a fazer aqui um design para os slides que ia comprometer completamente a mensagem que eu ia transmitir. Era pior e, portanto, no fundo, estava a pedir às pessoas para fazerem o que eu não faço. Como alguns médicos fazem o que eu faço e não fazem o que eu digo. E, portanto, eu optei por não correr esse risco e disse, não, entre fazer aqui um design que vai causar um mau impacto e usar aos minimalista, optei por isto. Mas é evidente que um bom design pode contribuir para, digamos, para uma sensação mais agradável de quem está a assistir à palestra. Não é? Não sei se contribui para ajudar a transmitir a ideia. Eu acho que o que contribui mais para ajudar a transmitir a ideia é, digamos, o orador em si. E isso também, no fundo, nem todas as pessoas conseguem. E também é uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem ao princípio, e depois com calma e com experiência vão conseguindo. Não é? Mas, portanto, o design eu acho que pode ser um fator que melhore, digamos, aquela sensação que uma pessoa tem quando está a assistir a uma apresentação, e portanto é sempre bom quem consegue fazer isso e quem tem hipótese de fazer isso. Mas, normalmente quando nós vemos grandes personalidades a fazerem uma apresentação, elas sabem bem qual é a ideia que querem transmitir, ok? E depois pedem a alguém que lhes faça o design e têm profissionais para fazer o design. Mas por vezes têm que dizer, atenção, que eu não quero um design que comprometa a minha mensagem. E, portanto, porque às vezes quem faz o design depois cede-se um bocado e pensa no design em si e esquece da mensagem, não é? E, portanto,
digamos, as boas apresentações têm que ter essas duas componentes. E de facto nas aulas, é assim, nós às vezes temos que esquecermos do design, temos que nos esquecer de que não devíamos pôr tanto texto, temos que nos esquecer de que há certas coisas que, portanto, precisam de estar para, no fundo, para apontar caminhos para os alunos, e portanto são casos um bocado especiais. Se puder evitar, é sempre bom. Ou pelo menos tornar as apresentações o mais interativas possíveis. Isso é muito importante nas aulas, não é? Portanto, as aulas é um caso em que nós queremos informar, mas também queremos inspirar, não é? Entreter não tanto, não é? mas pelo menos entusiasmar, no fundo, persuadir e inspirar, queremos certamente, em primeiro lugar, e depois podemos informar também queremos. Não é? Eu tinha aqui ainda uma questão que foi colocada pela Ana Regueiro, e ela diz que pergunta se é preferível apresentar gráficos apenas com os resultados ou se é importante adicionar o contexto. É assim, eu acho que é importante o orador explicar o contexto, é mais importante o orador explicar o contexto e depois, ao apresentar um gráfico com resultados, focar-se no resultado ou que está ligado com a mensagem que nós queremos transmitir. Há gráficos muito complexos, há gráficos que têm muita informação, até uma pessoa até pode pôr um gráfico desses, mas dizer, atenção, a parte importante aqui neste gráfico é esta, porque é isto que nos transmite esta ideia. E, portanto, se calhar eu acho que o ideal é falar no contexto, explicar o contexto e depois centrar-se na mensagem. E a mensagem está no resultado, está no gráfico, mas não é o gráfico todo em si, se calhar é alguma característica daquele gráfico que faz, portanto, no fundo, nos faz tirar uma conclusão de que esta ou aquela hipótese que nós tínhamos formulado inicialmente é verdadeira ou é falsa. E, portanto, recorrer sempre, constantemente a gráficos também é um bocado cansativo, não é? E para uma pessoa deve minimizar os slides sempre e deve apresentar portanto, apresentar oralmente o contexto e depois apresentar os gráficos, ou o gráfico, ou os dados, sejam eles quais forem, em forma gráfica ou não, mas só aqueles diretamente relacionados com a mensagem que nós queremos transmitir, porque se inundarmos a assistência com muita informação e com muitos gráficos e com muitos detalhes, a mensagem perde-se. E nós não podemos correr o risco de perder a mensagem. Podemos sempre alertar na apresentação, atenção que okay, este é o resultado principal é este, aquilo que nós queremos salientar aqui é este, mas na nossa tese, no nosso relatório, no nosso trabalho, obviamente está muito mais detalhe e quem estiver interessado pode ir aqui ou acolá, etc. Eu acho que isso é muito mais eficaz, até porque levanta digamos, a curiosidade na audiência. Isso é um aspecto importante das apresentações. Uma boa apresentação leva a pessoa que está a assistir a querer saber mais sobre aquele tópico. E, portanto, se nós apresentarmos ali os dados todos eu não quero saber mais disto. Se nós apresentarmos só alguns gráficos, alguns resultados e chamarmos a atenção para os aspectos mais salientes e dissermos, atenção, ok, mas nós fizemos muito mais estudos, tal, aqui são os principais, há mais informação no relatório, então a pessoa até tem alguma curiosidade em querer saber mais. E, portanto, a apresentação não deve matar a curiosidade. Se nós quisermos pôr uma apresentação, matamos a curiosidade completamente. Além de que entediamos de tal forma a quem está a assistir que a pessoa já nem quer mais saber daquele assunto. Né? Mas se conseguíssemos apresentar tudo, matávamos a curiosidade completamente. E o papel da apresentação também é o de gerar essa curiosidade. Também não nos podemos esquecer disso.
Sr. Professor, sem querer abusar da sua paciência, vou permitir uma última questão aqui Sim, claro, não há problema. do António Tavares Lopes, faz favor. Sim, professor, muito obrigado pela apresentação, que há de ser muito inspiradora para todos nós, para quem tem responsabilidades ou quem tem a obrigação de mais tarde ou mais cedo fazer este tipo de apresentações. Eu ia só primeiro dizer que me satisfaz o facto do professor nos desobrigar a quem é professor de respeitar todas estas regras e, portanto, termos sua autorização para fazermos apresentações enfadonhas e que os alunos rapidamente se esquecem ou pelos quais se desinteressam. Mas ia fazer só, digamos, uma última, fazer então uma questão, diz-me a Maria Manuel que é a última, não sei se isso me aumenta as responsabilidades, mas basicamente falar ou mencionar aquele que provavelmente seria o design espartano ou minimalista, como foram referidos por si ou por uma das nossas participantes, máximo, não é? Que é fazer apresentações sem diapositivos. Isto é, como é que acha que hoje em dia as nossas audiências se preparam para a expressão completamente abstrata de ideias sem o apoio de um visual gráfico visível? Eu agradeço imenso essa questão e isso é muito interessante. E já agora eu gostava de dizer que, sim senhor, nós estamos dispensados, digamos assim, algumas pessoas estão dispensadas de seguir, digamos, até porque estas questões que eu fui referindo também não são assim para levar tão de forma absolutamente estrita e portanto assim, temos que fazer adaptações. Mas de facto nas aulas é difícil, embora eu ultimamente o que tento fazer em cada aula é, obviamente estou consciente que não se consegue fazer slides que sejam úteis para os alunos da forma como, por exemplo, eu disse que se devia fazer uma apresentação aqui, mas eu tento em cada aula fazer algo que é o seguinte: eu gosto que em cada uma das minhas aulas haja uma mensagem que eu quero transmitir com aquela aula. Uma mensagem é um conjunto de mensagens limitado, 2, 3, 4, e portanto acho importantíssimo que numa aula uma pessoa tenha uma mensagem clara. E chega ao fim da aula, portanto, no início da aula se calhar fazemos a tal promessa, e eu gosto muito de fazer isto ultimamente, se calhar por influência desta preparação, desta apresentação, que eu já venho a pensar nela há alguns anos, não é? E portanto que é assim, gosto muito no início das minhas aulas fazer a tal promessa, assim, apresentar um problema, a motivação que é para aquela aula, portanto para aquele problema, e depois fazer a tal promessa de dizer vamos ver nesta aula como resolver este problema, e depois chego ao fim e recapitulo a mensagem e digo vimos isto e vimos aquilo e a mensagem desta aula é esta. E eu acho que isso resulta muito bem, apesar de depois os slides lá no meio não obedecerem àquilo que não obedecerem estritamente àqueles princípios que nós vimos aqui, mas pelo menos esses 2 princípios eu gosto de os manter. Depois o que lá está pelo meio, se calhar já é mais difícil. Agora, quanto à questão propriamente dita, assim, eu acho que isso era o ideal, era fantástico que todas as apresentações pudessem ser feitas sem diapositivos. Isso queria dizer que o orador era absolutamente extraordinário e que conseguia captar, um orador que consiga captar a atenção de uma audiência hoje em dia, sem nenhum diapositivo, eu acho que é um orador que está, portanto, fica plenamente satisfeito e que atinge todos os objetivos. Como disse, nos dias de hoje, com a cultura que nós temos,
eu acho que é capaz de ser difícil, porque os alunos e as pessoas que estão a assistir a uma apresentação já estão à espera de slides, já estão à espera de diapositivos, já estão à espera de gráficos, já estão à espera de formas diferentes. Eu lembro que ainda há pouco dia assim, até os políticos já fazem isso. Assim, ainda há poucos dias vimos o nosso primeiro-ministro que teve durante hora e meia a falar um bocado sobre pronto, a atualidade agora, que é as questões da pandemia, não sei quantos, e teve hora e meia a dar com recurso a uma série de slides. Digo já que essa apresentação que ele fez não obedecia a esses princípios de coisa, mas de qualquer das formas, até pelo tempo. Né? Mas já até os políticos não conseguem transmitir uma ideia sem ter slides e sem ter diapositivos. E, portanto, porquê? Porque começa-se a criar esta ideia de que, de facto, é preciso ter isto. Mas eu gostava que não fosse preciso sempre. Em alguns casos, eu acho que o ideal era que não fossem usados diapositivos. Isso era fantástico. Claro que isso obriga a uma preparação muito maior da mensagem que se quer transmitir. Depois, se calhar, obrigará, num caso ou noutro, a sujar os dedos com giz, mas isso, digamos que são o preço a pagar por essas boas apresentações, mas que serão cada vez mais raras. De vez em quando haverá alguém que consiga fazer isso. Todos nós achamos que, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa diz, não, eu vou fazer slides porque assim não me perco. E tenho ali um guia. E eu acho que isso é mau. Eu também faço isso, às vezes. Tenho que admitir que nas minhas aulas também os slides servem de guia também. Servem de guia para os alunos, servem de guia para mim. Mas, como eu disse, eu gosto de, mesmo apesar disso, ter a tal, identificar o problema e fazer a promessa no início e depois, no fim, reforçar a mensagem e ligar uma coisa com a outra. Mas uma pessoa diz, não, se eu fizer uns slides assim nunca me perco, porque tenho... E isso infelizmente acontece muito. Muitos oradores usam slides não para transmitir ideias, mas para não se perderem eles próprios. E eu acho que isso é mau, infelizmente, que acontece, mas acontece. Não é? Eu, a propósito desta questão, lembro-me recentemente termos recebido na Faculdade de Letras o Dr. Lourinho Lúcio, que a propósito exatamente desta tarefa de comunicar, ele contava que um dia foi convidado para preferir uma palestra, não me recordo onde, é irrelevante, e então perguntaram-lhe, então, Sr. Professor, onde é que tem o PowerPoint? E ele disse, eu não trouxe, eu só tenho Power, não tenho Point. Eu não tinha levado nada. É assim, eu tenho a felicidade de conhecer o Dr. Lúcio pessoalmente e acho que eu estou infinitamente abaixo da qualidade do Dr. Lúcio para transmitir ideias e para comunicar. É assim, não há comparação possível. E, portanto, ele é uma pessoa absolutamente extraordinária e que, de facto, sabe comunicar muito bem. E eu admiro muito por causa disso. Também já assisti a uma ou outra palestra dele e, de facto, esse é um caso em que claramente não precisa de nenhum diapositivo para transmitir uma ideia. Sr. Professor, eu quero lhe agradecer imensamente este longo tempo, porque já vai longo que nos dedicou. Acho que também se viu que pelo número de intervenções e pela participação, o interesse foi muito claro. Nós gostávamos, batemos-lhe as palmas por aqui, por este meio possível, portanto. Obrigado. Também, estas reações também são bastante limitadas, não é? Mas pronto, muito obrigada, e enfim, espero que todos nós, alguns mais do que outros, porque uns dão aulas, outros têm outros a fazer, possa tudo isto, estes conselhos, recordar e orientar
sobretudo nos tempos mais próximos, para as provas de qualificação que alguns de vós vão ter de apresentar publicamente e, portanto, creio que foi muito oportuna esta intervenção e esta conferência. Portanto, muito obrigada. Muito Obrigado, obrigada foi um prazer. a todos também pela vossa presença e muito particularmente ao nosso convidado. Muito obrigada, Sr. Professor.